Meus amados irmãos e irmãs, é bom estar de volta depois de uns dias de férias. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, verso de número 4. Sei que você conhece esse texto de cor, mas é sobre ele que nós queremos falar. Filipenses 4:4. Achamos aí? Graças a Deus. Filipenses 4:4. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar antes de ler o texto da palavra de Deus. Feche seus olhos. E agora, de olhos fechados, eu quero que você faça uma oração silenciosa a Deus. Peça ao Senhor para falar com você. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração nessa noite. Você saiu da sua casa, veio a esse santuário e você não quer apenas voltar para o seu lar emocionado com o louvor que foi ministrado, mas você quer uma palavra de Cristo para o seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar, ó Deus, diante do Senhor o coração, a mente, a vida de cada homem e mulher que está aqui neste santuário. E no nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor que nesta noite Tu possas ministrar uma palavra de libertação, uma palavra de vida, uma palavra de transformação no coração dos meus irmãos e irmãs. Ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que pode trazer peso, angústia, tristeza, ó Deus, nós estamos repreendendo nesta hora, no nome de Jesus, que a palavra de libertação, que a palavra de vida seja derramada sobre o coração de cada homem e mulher que está neste santuário, Pai. E nós repreendemos a ação contrária do maligno, que tenta bloquear o entendimento desta palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos dê nesta noite revelação, entendimento e uma ministração de vida, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos ler o texto? Filipenses 4:4. A Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos lá, você e eu podemos ler juntos? Vamos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora lê para o seu irmão que está do lado aí. Vai, faz esse exercício de pé. Olha, lê para ele, irmão, vou ler para você. Muito bem, pode se assentar aí. Querido, nessa noite eu quero falar sobre a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Eu quero tratar sobre esse assunto porque as pessoas hoje, elas andam em busca de felicidade. Todo mundo vai em busca de felicidade, de alegria e de realizações. A alegria e a felicidade, elas se misturam. Às vezes a gente fala assim, estou alegre. Você está alegre porque você está feliz. Então as pessoas querem hoje felicidade, alegria, realização, contentamento, satisfação na vida. Veja o que a palavra de Deus diz aqui para mim e para você, é algo extraordinário. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. A necessidade de alegria, de felicidade e de realização, ela é tão grande na vida das pessoas que todos nós vivemos buscando isso. Tem gente, por exemplo, que acredita que ela vai ser muito feliz, muito alegre, se ela tiver um emprego muito bom, que dá a ela um dinheiro muito bacana e que vai proporcionar a ela uma realização dos sonhos. E aí, o que eu percebo é que muitas pessoas conseguem esse emprego, passam em um bom concurso, ganham um bom salário, têm um bom dinheiro, mas elas não conseguem, apesar disso, serem realizadas, serem felizes, encontrar contentamento na vida. É impressionante porque hoje em dia a gente vê que é gasto milhões e milhões de reais
para que as pessoas possam de alguma forma ter distração, divertimento, para que elas se sintam bem, para que elas tenham contentamento, alegria, e elas não conseguem ainda assim serem felizes. Olha, tem cinema, tem teatro, tem novela, tem parques de diversão, tem parque aquático, tem de tudo. Tudo isso para fazer o quê? Para fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam alegres, se sintam felizes, que quando elas estiverem ali, desfrutando daquele ambiente, elas possam sentir algum tipo de contentamento, de alegria e de satisfação. Tudo isso por quê? Porque as pessoas necessitam de alegria, e muitos acham que se elas tiverem então, como eu disse, um bom emprego, uma boa quantia de dinheiro, elas terão algum tipo de realização que vai fazer com que o coração se sinta bem, mas nós sabemos que isso não é verdade, que muitas pessoas têm tudo isso, têm dinheiro, têm diversão, têm oportunidades, e apesar disso, elas são infelizes, e basta você, por exemplo, visitar os bairros mais nobres da nossa cidade, ou de qualquer outra cidade, é que você vai encontrar ali casas grandes, carros bacanas, gente com muito dinheiro e muita infelicidade. Eu quero te fazer uma pergunta bem pessoal nessa noite. Eu sei que isso não é muito bacana quando você faz pergunta muito pessoal para as pessoas, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Pense um pouquinho aí. Longe das luzes, quando você retira as máscaras, lá na individualidade da sua casa, você é uma pessoa feliz? Quando as pessoas mergulham nas águas profundas do seu coração, é possível essas pessoas encontrarem em você algum tipo de alegria, de felicidade. Eu tenho descoberto que por trás da aparência e da pompa de muitas pessoas, eu tenho descoberto que muitas delas têm um rastro de dor, de frustração e de infelicidade, de tristeza sendo carregada na sua alma. Eu tenho percebido que tem muita gente que produz um sorriso também artificial para esconder aqueles machucados e aquela infelicidade que elas vão carregando consigo ao longo da vida. A minha pergunta é: você é alguém feliz? Você é uma pessoa feliz? Você tem alegria e contentamento no seu coração? Porque nesse texto que nós lemos, a palavra de Deus fala sobre algumas características da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade. E aí, algumas pessoas pensam assim: como é que eu posso ser alegre? Como é que eu posso ser uma pessoa feliz se eu tenho tantos problemas se acumulando sobre a minha vida? Se eu tenho tantas situações que vão me ferindo o coração, como eu posso ser alegre e feliz com isso? Irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz para mim e para você que a alegria e a felicidade, ela não depende de uma série de coisas que as pessoas aí estão hoje buscando. Veja que a palavra de Deus fala dessas características da verdadeira felicidade e da verdadeira alegria. E quais são as características da verdadeira felicidade e da verdadeira alegria que você precisa ter no coração e que eu preciso ter na vida? Então veja, em primeiro lugar, esse texto da palavra de Deus nos diz que a felicidade e a alegria é algo absolutamente possível nesta vida. O texto começa dizendo assim: alegrai-vos. Paulo não está sugerindo, Paulo não está aí dando a você e a mim
uma opção, ele não está aconselhando, ele está dando uma ordem imperativa. Ser alegre para alguém que diz que teve um encontro com Jesus não é opção. Preste atenção, porque quem nunca se encontrou com Jesus não vai ser feliz, não vai ser alegre. Essa pessoa vai experimentar momentos de contentamento e que serão breves, mas a alegria, a felicidade, ela só é possível para quem teve um encontro com Jesus. Se você não teve um encontro com Jesus, você nunca vai alcançar uma realização, alegria e felicidade na sua vida. Isso vai ser momentos muito breves e passageiros na sua história. Ser alegre não é uma opção, é um mandamento para quem um dia teve um encontro com Cristo. E se o Senhor manda que nós sejamos pessoas alegres, é porque a alegria e a felicidade está ao alcance daqueles que estão em Cristo. A felicidade, ela não é um sentimento, a felicidade não é um momento, como as pessoas costumam dizer por aí. A felicidade é uma pessoa, é Cristo. Se alguém está em Cristo, ela é feliz, ela vai ter contentamento, ela terá alegria, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos desafios que nós temos. Quando você faz de Jesus o Senhor da sua vida, quando você está disposto a segui-lo, quando você está disposto a abrir mão de tudo, quando você está disposto a renunciar a tudo por causa de Cristo, você terá paz, você terá sentido para a vida, você terá alegria, você terá felicidade. E é por isso que há muita gente frustrada hoje, porque as pessoas correm atrás da alegria e da felicidade e nunca a alcançam, porque elas não entendem que a alegria e a felicidade só é possível quando nós estamos diante de Jesus, quando o nosso coração está rendido a Cristo, quando a nossa vida está na presença de Cristo. Senão, não é possível alcançar a felicidade. A pessoa tem dinheiro, a pessoa mora bem, a pessoa tem um bom emprego, ela é bem casada, ou ele é bem casado, mas ele não se contenta com a mulher que tem, e ele acha que vai ser feliz se ele arranjar uma segunda, se ele trair a mulher com outra. Então ele vai nessa onda, investe nessa direção, e ele se frustra. A mulher está bem casada, ela acha que está infeliz, que o marido não a compreende, não a entende, então surge uma oportunidade e ela pula a cerca achando que a grama mais verde ali do lado vai ser melhor, e ela então se frustra também, porque a felicidade não está na outra, a felicidade não está no outro, a felicidade está em Cristo. E como a gente não tem um relacionamento com Jesus, sabe o que acontece com você e comigo? Quando a gente não tem um relacionamento com Cristo, a gente se torna pessoas amargas, nós nos tornamos azedos, nós nos tornamos pessoas desagradáveis, porque sem Jesus na vida, a gente não consegue equilibrar as emoções. A razão de tanta gente doente, a razão de tanta gente infeliz, a razão de tanta gente frustrada, a razão de tantas pessoas magoadas, a razão de tantas pessoas estarem feridas, é porque nós não estamos mais diante de Cristo. A Bíblia diz: alegrai-vos. A alegria, ela é possível para quem está diante de Jesus, para quem teve um relacionamento sério com Cristo. É interessante que o Senhor Jesus, falando sobre esses assuntos, lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 14, ele diz assim, contando uma parábola sobre isso, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo. Preste atenção, o que o Senhor Jesus está dizendo com essa parábola é que aquele que tem um encontro verdadeiro com Ele estará disposto a vender tudo, a abrir mão de tudo, estará disposto a perder tudo por causa de Cristo, só não estará disposto a abrir mão da presença de Jesus, porque este encontro com Jesus, este encontro com Cristo, ele produz felicidade, ele produz na sua vida alegria, e essa pessoa então, quando ela se encontra com Jesus, ela abre mão de tudo, ela se desfaz de tudo, para poder então abraçar
aquele que é o maior de todos os tesouros, que é a presença de Jesus. E quando nós estamos na presença de Deus, a Bíblia diz, a plenitude de alegria. Bem, eu fico bastante invocado, incomodado, para dizer a verdade, quando eu encontro pessoas que se dizem crentes em Jesus com a cara amarrada, bicudos, parece tucano, porque as coisas na vida não estão muito legal. Mas qual é a novidade disso? Jesus disse que na vida nós teríamos provações, lutas, desafios, mas as lutas e os desafios não nos roubariam a nossa alegria, o nosso contentamento. Preste atenção, querido, nós precisamos entender que a alegria é uma das características de um homem e de uma mulher que encontrou-se com Jesus. Ah, pastor, mas eu não vou ser fingido, não. Eu estou apanhando da vida, que não é brincadeira, e o senhor está dizendo aí que eu tenho que ser alegre, eu vou dizer, irmãozinho, aleluia, glória a Deus. Irmãos, ninguém tem que ser fingido com nada, não. As lutas que você e eu passamos na nossa vida pessoal, aquilo que traz para nós dores e sofrimentos, nós não podemos jogar sobre os outros. Essas são, por assim dizer, as cruzes que nós temos que levar, mas eu não tenho que tornar a vida do outro azeda, porque a minha tem luta. Eu tenho luta, mas não tenho que ser fingido, eu posso ser agradável, eu posso esboçar um sorriso, eu posso ter nos lábios uma palavra agradável. O apóstolo Paulo diz assim, alegrai-vos. Mas quem é que é alegre? Quem é que é feliz? É feliz aquele que tem um encontro com Jesus, é feliz aquele que tem a vida diante de Cristo, com Jesus na vida, querido. As lágrimas podem rolar nos nossos olhos, o coração da gente pode estar apertado de dor, mas ainda assim você pode ser feliz. Hoje mesmo, se você e eu nos arrependermos dos nossos pecados, se o temos cometido contra Deus, se nós os abandonarmos, se nós convidarmos a Jesus para ser Senhor da minha e da sua vida, imediatamente a alegria vai habitar o meu coração, a minha alma e a sua vida. Porque quem se encontra com Jesus tem essa capacidade, diz aqui a palavra de Deus, de ser alguém alegre e feliz na vida. A felicidade não está na abundância de recursos econômicos, a felicidade não está no fato de você ter ou não uma saúde extraordinária, a felicidade está no fato de você andar com Cristo. Em segundo lugar, preste atenção nisso, a palavra de Deus nos diz que nós podemos ser alegres e felizes, e que essa alegria e felicidade não depende das circunstâncias. Essa é a segunda lição que o apóstolo Paulo ensina. Ele diz aí, alegrai-vos, e ele coloca uma palavrinha que complica a sua vida e a minha. Ele diz assim, alegrai-vos de vez em quando. Ele diz aí, alegrai-vos sempre. Veja que ele está dizendo que a minha alegria e a minha felicidade, ela não depende das circunstâncias. Como eu posso ser alegre e feliz sempre? Eu vou ser alegre e feliz sempre quando não tiver problema para o meu lado. Não, ele está dizendo, sejam sempre alegres e felizes. Aqui nesse texto, Paulo, ele está falando de uma alegria que para ele não é uma alegria teórica, porque quando ele escreveu essa epístola de Filipenses, Paulo não estava hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo estava preso no calabouço de Marmetina, esperando seus dias para ser decapitado, acorrentado, esperando o momento da sua morte. Ele não estava tomando banho de sol, ele não
provavelmente não tinha visto o sol durante muito tempo, ele estava esperando o momento do seu martírio, e ele escreve isso: alegrai-vos sempre. Não era aquela condição de prisioneiro, não era aquela condição de estar num calabouço escuro, e aonde era úmido, e ele não conseguia nem ver a luz do dia com clareza. Não era essa situação que impedia ele de ser feliz. Ele diz aqui: alegrai-vos sempre. Por quê? Porque ele sabia que a alegria dele não dependia de circunstância, a alegria dele era Cristo. Paulo já havia passado por muitas lutas tremendas, por perseguições violentas. Paulo já havia passado por açoites humilhantes, por injustiças absurdas. Ele já havia sofrido e experimentado coisas horrorosas na sua vida. Já tinha sido apedrejado, já tinha sido acusado injustamente. Mas as lutas da vida, as circunstâncias difíceis pelas quais ele já tinha passado, não conseguiram roubar a sua alegria, não tiraram do seu coração a felicidade. A alegria do seu coração era visível, apesar de ele estar aguardando a sentença de morte. Ele escreve: alegrai-vos sempre. Meu amado, minha querida, ser alguém crente em Jesus não é estar protegido ou protegida por algum tipo de blindagem que vai te impedir de experimentar situações duras e difíceis na vida. Esses dias nós experimentamos, a DG experimentou esses dias, de repente a casa dela estava até que tranquila, lutas todos nós temos, aí o Carlos começa a passar mal, e o Carlos está aqui hoje, dá um tchauzinho aqui, né, Carlos? Oh, aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus. O Carlos começa a passar mal, vai parar na UTI, acontece um monte de coisa. A vida do crente muitas vezes é surpreendida por lutas extremamente duras, mas essas lutas e dificuldades não podem tirar a nossa alegria. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos sempre. Ou seja, as circunstâncias duras, filho doente, mulher doente, marido com problema, a casa passando dificuldade, isso não pode tirar a minha e a sua alegria. Nós precisamos aprender a viver com as circunstâncias, apesar de elas serem desafiadoras. Paulo diz que a minha e a sua alegria não depende das circunstâncias. E aí Jesus, falando sobre isso, ele escreve lá em Mateus no capítulo 7, do verso 24 ao 27, ele encerra o sermão da montanha, Jesus, contando uma parábola, uma história, e você vai entender o que essa história tem a ver comigo e com você. Quando ele fala sobre dois homens que decidiram construir casas, dois homens, eles deviam ser vizinhos, e um decidiu construir a sua casa e o outro também. Só que um dos caras resolveu construir a sua casa sobre a rocha. O outro cidadão tomou a decisão de construir a sua casa sobre a areia. E os dois construíram a casa ao mesmo tempo. Jesus conta isso lá, em Mateus capítulo 7, verso 24 ou 27. E os dois constroem as suas casas. E eles foram construindo as suas casas. E repare, as casas eram iguaizinhas. Elas tinham parede, elas tinham porta, elas tinham janela, elas tinham um telhado. Era tudo igual. A única diferença entre as duas casas, e que ninguém podia reparar depois que elas estavam construídas, era o fundamento. Uma estava sobre a rocha, a outra estava sobre a areia. Mas quem olhava e não percebeu e não viu o início da construção, não sabia. As duas casas tinham paredes, portas, janelas e telhados. E Jesus está falando sobre as circunstâncias da vida. Veja o que ele está dizendo. Todo mundo olhava e achavam as casas bonitas, iguais. E aí, com essa história, Jesus diz que a diferença entre aquela pessoa que está salva e a que não está salva,
A diferença entre aquela pessoa que é alegre e feliz e aquela que não é, não está na aparência, não está nas circunstâncias. A diferença está no fundamento, está no alicerce sobre o qual a gente constrói a nossa vida. As duas casas, diz Jesus, e ele continua dizendo, as duas casas sofreram com a ação do tempo. A chuva caiu sobre o telhado das duas casas, disse Jesus. Então, Jesus falou também que as duas casas sofreram com um vento contrário que bateram contra as suas paredes e contra o seu telhado. Jesus diz que, vez por outra, essas casas também enfrentaram rios de dificuldades, enfrentaram crises que experimentaram e provaram as suas convicções, mas aquele que construiu a casa, aquele que firmou a vida sobre fundamentos seguros, que eram a palavra de Cristo, Jesus diz que depois de todas as circunstâncias, depois de todas as lutas, depois de todos os embates, depois de todos os problemas que passaram sobre aquelas casas, apenas uma permaneceu, a que foi construída sobre a rocha. Sabe por quê? Porque aquela casa tinha fundamento. O fundamento daquela casa, a base daquela casa era Cristo. E quem constrói a vida sobre os princípios da palavra de Deus, sobre os fundamentos da palavra de Deus, apesar de todas as situações difíceis que essa pessoa possa viver, possa experimentar, ela vai continuar tendo solidez, ela vai continuar sendo uma pessoa feliz, alegre, contente, não porque ela nunca experimentou chuva, não porque ela nunca experimentou um vento forte contrário, não porque ela nunca experimentou o transbordamento dos rios, ela passou por todas as angústias que o não crente passou, mas ela não foi destruída, porque o seu fundamento, o seu contentamento, a sua alegria estava fundamentado na palavra de Cristo e em Deus. O que a palavra do Senhor está dizendo, querido, nessa noite para mim e para você, é que nós precisamos ser pessoas alegres, felizes, porque a nossa alegria e felicidade não depende das circunstâncias. Você pode perder o papai, você pode perder a mamãe, você pode já ter experimentado a dura dor de perder um filho, mas isso não pode te roubar o contentamento, a alegria, porque a base da nossa alegria e do nosso contentamento é Cristo. É porque nós estamos em Cristo é que somos pessoas contentes e alegres. Não é porque a vida está sorrindo para mim e para você o tempo todo, porque a vida não vai sorrir para mim e para você o tempo todo. De vez em quando a vida vai fazer uma cara feia para a gente. De vez em quando a gente vai ser surpreendido com coisas desagradáveis, e eu não gosto de coisas desagradáveis, e você também não gosta, mas apesar de todas as coisas desagradáveis que nós possamos experimentar na vida, você e eu podemos ser alegres e felizes, porque a palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre. A alegria, querido, é algo contagiante. É algo espetacular. Você chega aqui no ambiente da igreja, não é? Se todo mundo estiver assim meio murchinho, você fica também. Mas se o povo estiver alegre, contente, pulando e batendo palma, e você pode estar até meio assim, você vai fazer também, até que, porque se você não fizer, eu acho que os outros me reparam, eu vou fazer também. Aí você começa a fazer, você se sente melhor, aí você fala: não é que é bom levantar a mão, bater, dar uns pulinhos, tira o pé do chão, olá, meu irmão. Você começa a melhorar, porque a alegria tem um poder de contagiar, como também a amargura, diz a Bíblia em Hebreus, ela é uma raiz que desgraça a vida da pessoa. Paulo diz: alegrai-vos sempre. A minha e a sua alegria não depende das circunstâncias. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que a verdadeira alegria e felicidade está centrada em Cristo. E ele diz aí: alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria da sua vida não pode ser a sua mulher, ela pode ser a sua delícia.
Diga para sua mulher aí, marido, você é minha delícia. Vai, fala aí. Ô bem, você é minha delícia. Pastor, onde é que está escrito? Lá em Provérbios. Você já leu o livro de Provérbios? Provérbios chama a mulher da gente de delícia, né? O livro de Provérbios fala sobre isso, né? A mulher, ela não é a sua alegria. O marido não pode ser a razão da sua felicidade. Ele pode ser aquilo que vai encher os seus olhos de satisfação, mas não é o motivo da sua felicidade. A sua razão de ser alegre e feliz é o Senhor. É porque em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, é porque em Cristo e pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, saiu de meu e dos seus ombros o peso da culpa, da condenação, das acusações do inferno. O Senhor é a minha e a sua alegria, e é por isso que você e eu precisamos entender que a nossa alegria não é dinheiro, não é pessoa, a nossa alegria e o nosso contentamento, a nossa felicidade é Cristo. Mas você já viu o que acontece com as pessoas? A mulher perde o marido. Minha vida acabou. Perde o pai ou a mãe que tanto amava. Não sei como fazer sem minha mãezinha, meu paizinho, eu não sei, mas não sei como fazer da vida. Eu já perdi o pai e a mãe, não estou zombando de ninguém, perdi o pai e a mãe já. Mas a minha convicção quando eu os vi partir, especificamente aqueles que me criaram, a minha convicção é de que eles estão com Cristo nos céus. A minha alegria é o Senhor, e tem que ser a sua. O pai, a mãe, o filho, o marido, a esposa podem ser as nossas delícias, por assim dizer. Mas nós precisamos entender que a verdadeira felicidade está em Cristo, e é por isso que o mundo anda depressivo, é por isso que as pessoas andam infelizes, é por isso que as pessoas andam machucadas, é por isso que as pessoas estão quebradas, porque elas não entendem que a felicidade está em Cristo. Elas correm para as baladas. Elas acham que nas baladas, no forró, ou no rock, ou nas noitadas, ou nas bebidas, ou naquela conversaiada lá de bêbados de boteco, vai encontrar alguma realização. Não vai! Você pode ir no show do... Eu não vou falar o nome do cara errado de novo, né? É Gustavo Lima, é isso? Você pode ir no show do Gustavo Lima, do Imperador, carimbar seu passaporte 300 vezes lá no show dele, você não será feliz nesse show. É do Embaixador. Eu acertei o nome do cara e errei o nome. Eu acerto o nome do cantor e erro agora a designação. É Embaixador, não é Imperador não, né? Diz que é o Embaixador, não sei do que ele é embaixador. Não adianta, porque a felicidade não está nesses eventos, querido. A felicidade não se concentra nesses lugares. A nossa felicidade é Cristo. E quando a gente não entende isso, a gente vai padecendo, a gente vai adoecendo, a gente vai perdendo oportunidades. Sabe por que a igreja não é um ambiente mais lotado do mundo? É porque as pessoas se enganam. Elas se enganam. Porque se elas descobrissem que Cristo é a razão da alegria e da felicidade, nós não íamos caber de gente aqui. Mas as pessoas gostam de ser enganadas. A alegria que Jesus dá para mim e para você não é superficial, não é aquela alegria química que, quando evapora, deixa um rastro de dor no coração e um vazio profundo na alma. Esse pessoal toma cocaína, cheira cocaína, bebe cachaça, entra em vodka, toma tudo quanto é desgraça que há aí na sociedade, e elas não são felizes.
Porque quando o efeito dessas coisas passam, o que sobra é dor, o que sobra é vazio, o que sobra é infelicidade, o que reside ali é uma sombra de insatisfação que não some. Por quê? Porque elas não entenderam que a alegria e a felicidade só é possível em Cristo. Por isso Paulo escreve dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui, galera, hoje está faltando um monte de gente, né? Jovens. Essa moçada que é nova, eu vejo o olhinho de alguns até brilharem, doido para poder experimentar as aventuras que existem aí fora, como o filho pródigo, achando que lá nas baladas, eita, nós vamos arrebentar de satisfação. No forró, ele puxa para cá e puxa para lá e vai para cá, é maravilha. Vai nada, você está se enganando. Você vai movimentar o corpo, e vai fazer para cá e vai para lá, mas não vai resolver o problema do coração. Não vai. Porque a alegria não está no forró, a alegria não está na balada, a alegria não está lá no embaixador, a alegria está em Cristo, irmãos. Então a nossa mocidade, esses rapazes e moças que ficam olhando assim, nossa, as luzes da festa, as luzes da balada, aquilo é tudo um engano, é propaganda do inferno para destruir a alma. Eu fico vendo que muita gente acha que a felicidade está num relacionamento amoroso. E aí, quanta gente investe no relacionamento amoroso em busca da felicidade. E a pessoa entra de ponta nesse negócio, achando que a felicidade está só naquele relacionamento amoroso. E aí o que a gente percebe é que muitas vezes a pessoa se frustra e a alegria não está nessa aventura amorosa, a alegria não está nesse negócio, e às vezes o que sobra desse relacionamento amoroso, às vezes impróprio, é um aborto, uma história de aborto para contar, e de vergonha, e de dor, e de humilhação. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele não diz alegrai-vos sempre na balada, alegrai-vos sempre no forró, alegrai-vos sempre na cachaça. Ele diz no Senhor. Uma pessoa sem Jesus tem momentos felizes, mas atrás dessa alegria momentânea reina uma sombra de dor. Às vezes ela está feliz, mas ela não é feliz, porque a alegria que Jesus proporciona para mim e para você é diferente, é pura, é sincera, é verdadeira, é autêntica, é perene. Vem a luta, vem a dificuldade, vem a problemas, a alegria permanece no nosso coração. Os nossos olhos podem estar cheios de lágrima, mas o nosso coração está cheio de esperança. Os nossos olhos podem derramar lágrimas, mas a nossa alma celebra diante de Deus, porque dele vem a nosso consolo, a nossa força e a nossa alegria. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E eu quero terminar dizendo para você que é com a autoridade de um homem que está envelhecendo, preso numa cadeia, porque Paulo está no final da vida. Alguns estudiosos dizem que a epístola de Filipenses foi a última que ele escreveu, no final da sua vida. E ele está preso num calabouço em Roma, aguardando a sua execução. E ele já está velho, provavelmente com mais de 60 anos. E ele é um homem que envelhece sem se amargurar. Sabe por quê? Porque esse homem que escreveu essa palavra dizendo alegrai-vos sempre no Senhor, ele era fiel a Deus, como você. Mas ele foi chicoteado, apedrejado, perseguido, escorraçado dos locais aonde esteve. E apesar de ser um homem santo, que procurou fazer o bem para onde estivesse,
termina seus dias preso, algemado e é decapitado. Mas ele envelhece sem se amargurar, sem se revoltar contra Deus. E ele escreve uma das suas últimas palavras dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Porque a alegria de Paulo era Cristo. Ele é um homem que, ao ser ferido, ao longo da sua vida, do seu coração não jorrava revolta, amargura, mas doçura e alegria partia dele para os outros. E Paulo escreve dizendo: alegrai-vos no Senhor. E ele termina dizendo: outra vez digo, alegrai-vos. Esta alegria tem uma origem. Esta alegria emana de uma fonte, ele diz, e essa fonte é Jesus. E se você não tem Jesus, querido, você vai acabar se desesperando com as tragédias que acontecem à sua vida, ou até mesmo com as que acontecem à sua volta. E nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé agora, nós vamos orar. Eu quero te convidar a ser um homem e a ser uma mulher alegre, feliz. Mas isso só vai ser possível para você se você estiver em Cristo. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre, ele diz, no Senhor. Sem o Senhor não tem alegria, sem o Senhor não tem felicidade, sem Cristo não há realização. Você pode ter momentos, você pode ter instantes de satisfação, mas quando eles passarem, o que vai sobrar é dor, o que vai sobrar é vazio, o que vai sobrar aí é aquele sentimento de que está faltando algo. Eu quero convidar você nessa noite, querido, a entregar todo o seu coração, toda a sua vida, de verdade a Jesus, para que você possa experimentar hoje mesmo a alegria da salvação. E a alegria, ela vai começar na sua vida quando você entregar todo o seu coração ao Senhor Jesus. Mas é entregar tudo, irmãos, porque nós temos muitas pessoas vindo à igreja de Cristo e eles não têm um encontro pessoal transformador com Jesus. Vem na igreja, mas a vida não muda. Vem na igreja, mas os lábios não são transformados. Vem na igreja, mas a mente não é renovada, como diz lá em Romanos. Vem na igreja, mas o coração não experimenta o perdão, não experimenta a transformação. Vem na igreja, mas continua com os mesmos pecados, com as mesmas práticas horrorosas que Deus abomina. Vem na igreja, mas não tem uma experiência de quebrantamento, de vida transformada, não tem uma experiência com Cristo. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A sua alegria, a sua verdadeira felicidade está em Cristo. E se você não tiver Jesus, você nunca será feliz. Você pode ter dinheiro, você pode construir uma casa maravilhosa, você pode ganhar a fama e o sucesso e o respeito da sociedade, mas você nunca será feliz. A felicidade só é possível para aqueles que estão em Cristo, porque em Cristo tem perdão para os seus pecados, porque em Cristo existe salvação para a sua alma, porque em Cristo existe redenção para a sua história. Não importa as lambanças que você e eu fizemos até hoje, mas se hoje nós entregamos o coração para Jesus, há redenção, há salvação, há perdão, há mudança. Feche os seus olhos agora, querido. Momento de oração. E eu volto a te fazer a mesma pergunta que comecei nesta pregação. Você é feliz? Não, eu não estou perguntando se você tem dinheiro.
se você tem carro bom. Não estou perguntando se você tem o respeito da sociedade Manhuaçu, do estado de Minas Gerais. Eu estou perguntando se você é feliz. Se quando você está longe de todo mundo e você para sozinho e consigo mesmo, no silêncio da sua casa, você sente felicidade. Se você não é feliz, você precisa hoje se arrepender dos seus pecados, confessá-los, abandoná-los. E Jesus vai te dar um coração cheio da verdadeira alegria, alegria da reconciliação com Deus, alegria da salvação eterna. Se você não é feliz, você precisa entregar seu coração todo a Jesus hoje.